Então, como sempre, tentando ser breve, tentando ser justo, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então aqui, dando continuidade, né, ao que eu pretendo, né, apresentar como uma tentativa de se descrever a história do black metal, mais precisamente aquela geração, aquela segunda geração de metaleiros, né, que da virada dos anos 80 para os anos 90, que eles dizem a second wave, né, a segunda onda. Então, aqui eu vou tentar, vamos dizer assim, tentar analisar a coisa por partes, tal como se eu estivesse, por exemplo, desmontando o motor de um carro e apresentando peça por peça para depois remontá-lo, entendeu? Tentar, tentando ser mais claro, né? Na verdade, não houve necessariamente duas fases, né, duas ondas de black metal. O que houve primeiro foi a criação do termo black metal, que surgiu como título de um álbum e título de uma música, da banda Venom. Mas nos países nórdicos, ali na Escandinávia, surgiram diversas bandas de heavy metal, porém, né, no início dos anos 80, que porém puxavam mais por o tema satânico. Quer dizer, a única banda que foi realmente icônica em termos de se propagar uma, um, não um resgate, mas uma apologia à cultura nórdica foi a banda sueca Bathory, né, liderada por Quafron, né, que é uma excelente banda e que produziu álbuns em que basicamente os temas são todos nórdicos. Mas já a geração seguinte, que vem lá com as bandas Mayhem, Burzum e Dark Throne, aí a coisa já radicalizou, né, de forma assim desproporcional. Como eu sempre gosto de lembrar, vamos dizer, o líder do movimento black metal ali na Noruega, o Eystein Aarseth, que também é o líder da banda Mayhem, ele era um assíduo frequentador da Redendang, ou Red Young, traduzindo Juventude Vermelha, que é uma instituição comunista, um grupo de comunistas, que certamente exerceu uma grande influência nas suas motivações, né? Além da sua motivação como músico, de formar uma banda, né, vamos dizer assim, de certa forma, o induziu a tentar promover uma certa revolução ali. E é claro, que qualquer um que tem interesse no assunto e que leia, se informe um pouco sobre o assunto, vai saber que nesse movimento black metal, esse radical mesmo, que promoveu incêndio a igrejas, vandalismos e até assassinatos, há um elemento revolucionário muito claro ali. Primeiro, a tentativa de se desestabilizar a região, né, a cultura, né, e em seguida tentar fazer um resgate os valores pagãos raízes, né, dos países nórdicos, da Escandinávia. Enfim, uma revolta contra os valores cristãos e um resgate dos valores pagãos. Basicamente isso. E é claro que há muito elemento revolucionário comunista ali inserido. Né? Como disse, o Eystein, né, foi um entusiasta do comunismo. Sobretudo ali naquele tempo, como eu disse também, período de Guerra Fria, e na Europa era difícil não perceber isso. Né? A tensão comunista na Europa é muito grande. Aliás, o comunismo surgiu na Europa, né? Com Karl Marx. Mas aqui, como também a minha tentativa é de oferecer uma pequena colaboração com os ensinamentos do professor Olavo de Carvalho, porque ele escreveu obras que são muito importantes, né, no sentido de se rastrear toda a questão da infiltração comunista nas instituições, na cultura, nas expressões artísticas, enfim, nas religiões, né? Sobretudo na descrição que ele dá da estratégia da revolução cultural promovida por Antônio Gramsci. Então o professor Olavo é um gênio. E ele oferece obras que são de grande importância nesse sentido. Você pega a Nova Era, a Revolução Cultural, você pega até o próprio Jardim das Aflições, você pega o Imbecil Coletivo, vários livros, entre palestras dele. Então, dado que o meu domínio ainda sobre todos esses estudos
ainda é pequeno, então eu vou tentar oferecer uma contribuição nesse tema que é de menor relevância, de menor escala, que é, no caso, o black metal na Noruega. E também é fácil perceber que há um elemento revolucionário, assim, no estilo revolução cultural, gramsciana, também um pouco inserido dentro ali da cultura black metal, a subcultura black metal nórdica. Mas, então assim, fazendo uma análise mais, tentando fazer uma análise mais minuciosa, indo por partes, eu vou seguir o conselho do nosso grande filósofo brasileiro, Mário Ferreira dos Santos, que dá um exemplo assim, que por exemplo, um viajante, ele pode subir numa colina e observar uma cidade de longe e ter uma noção de conjunto muito superficial dela. Mas se ele decide entrar na cidade e percorrê-la, o seu todo, todas as ruas, né, observar todos os estabelecimentos, as instituições, os monumentos, a igreja, enfim, o movimento, como as coisas funcionam lá dentro. Assim que ele decide voltar para o ponto inicial, para aquela mesma colina onde ele havia observado a cidade de longe, ele já consegue distinguir cada elemento ali, colocar cada elemento nos seus lugares, né, com mais clareza. Então é assim que eu vou tentar proceder aqui. Como a questão ideológica ela vai se misturar de fato com a música, com o estilo da música, ainda assim vou levar em conta aqui também um conselho do professor Olavo de Carvalho sobre a questão da arte, né? Ou seja, a expressão artística. Você tem a forma de expressão e você tem o seu conteúdo fático. Há que se distinguir essas coisas. Então vamos tentar fazer aqui essa distinção. Eu vou tentar pelo menos fazer. E dado que, vamos dizer assim, dentro de qualquer movimento revolucionário sempre há a promoção de um certo escândalo, não só de uma desestabilização, mas se tenta, vamos dizer assim, se tenta confrontar inicialmente certos elementos culturais, né? Ou se tentam confrontar certas ideias, certos estilos, né? Certos pensamentos. E dado que esse foi um movimento musical também, então antes de entrar na questão ideológica propriamente dita, né? Vou tentar pegar aqui o elemento musical. O que o Varg Vikernes disse numa entrevista? Acho que foi naquele documentário lá, Until the Light Take Us, né? Produzido, acho que uns 10 anos atrás, né? Varg Vikernes declarou que, basicamente, o movimento black metal como música era uma revolta contra a boa produção musical. Ou seja, som mais rude, mais agressivo, né? Mais cru, mais assim, impactante no sentido negativo, né? E ainda inserindo aqueles elementos mais satânicos, mais chocantes. Então, dado que ele é um dos caras que ajudou a formar o estilo black metal. Então, dado que ele fala isso, então a gente entende que se era uma revolta contra a boa produção, dá para se pensar não só num rebaixamento, né? Em vez de um aperfeiçoamento, você tem na verdade, a tendência a se tornar mais rudimentar a coisa. Pode-se pensar também, né, dado que ele também pensava num retorno dos valores pagãos mais primitivos, a tendência de se retornar também a um certo primitivismo em termos de expressão cultural, musical, né? E tudo isso serviria também não só de um elemento de, 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 de geração de um escândalo, mas como também, posteriormente, vamos dizer assim, a sedimentação desses elementos mais primitivos, como propriamente o resgate daqueles princípios, aqueles valores pagãos, que na ótica dele é o que deveria prevalecer ali nos países escandinavos, né? Sobretudo na Noruega. Então, você tenta expulsar toda aquela cultura que se formou ali com o tempo, com a instalação
dos valores cristãos e tenta-se, vamos dizer, se tenta se escandalizar, se desestabilizar isso e aos poucos ir inserindo um elemento mais primitivo, mais rude, ou seja, mais agressivo, mais impactante, mais chocante, mas que tem mais a ver com aqueles valores raízes. Mais ou menos, essa é a análise que eu estou fazendo. Então, para me fazer entender melhor sobre isso, eu vou aqui sacar o livro, como eu disse, o livro do Mário de Andrade. Pequena História da Música, que é claro, há muitos livros contando a história da música, falando sobre música, explicando sobre a música, mas eu estou me socorrendo desse porque Mário Ferreira, o Mário de Andrade é um dos grandes escritores aí no Brasil, e esse é um livro que, pelo menos ali nos seus capítulos iniciais, quando ele está explicando as noções elementares de música, aquilo, no meu entender, está sendo bastante útil para se compreender música, sobretudo as suas ligações com a cultura. Então, sem mais delongas, vou ler apenas 2 parágrafos aqui do primeiro capítulo para tentar explicar o que eu pretendo. Então, aqui. O nocionamento do valor decorativo de qualquer criação humana, seja o objeto, o gesto, a frase, o canto, muito provavelmente derivou do tecnicamente mais bem feito. Um machado de pedra mais bem lascado, uma lança mais bem polida, o próprio gesto mais bem realizado, ao mesmo tempo que mais úteis e eficazes, tornam-se naturalmente mais agradáveis. Já o canto, a música, porém, para reunir à sua manifestação o valor estético do agradável, do decorativo, parece exigir mais do que a ocasionalidade do apenas mais bem feito. Esse valor estético do decorativo exige nela maior organização técnica, sons fixos, determinação de escalas, etc. E pela sua própria função mágico-social, a música primitiva se via impedida de nocionar o agradável sonoro. Veja, já tem bastante a ver com o estilo agressivo de música do black metal, aquele black metal ali originário, né? Ora, a fabricação de ídolos, de máscaras, na ideação lírica dos mitos e lendas, na gesticulação das danças imitativas, por mais feios que fossem os demônios, os objetos e coreografias inventados, se fossem tecnicamente mais bem feitos, eles se tornavam, sem querer, mais estéticos. O valor da beleza artística independendo enormemente, embora não completamente, da feiura do assunto. Ao passo que na música vocal ou instrumental, a procura do feio, do som assustador, sibilante, estrondante, a procura do mistério desumano e antinatural, impedia o nocionamento do valor sonoro estético. Quanto mais horrível o som, mais ele se tornava útil, capaz de afastar ou de abrandar, por identidade, os demônios. Ou seja, em termos aqui de pensamento primitivo, como o homem primitivo, vamos dizer assim, lidaria com os seus medos, com os seus demônios, a expressão, neste caso, a expressão musical, dado que a música também nasce com o homem, a expressão musical nesse sentido seria assim, mais rude, né? Mais impactante, mais assustadora, mais agressiva. E isso está, vamos dizer, de certa forma, ligado intensamente ao pensamento primitivo. Então, se o Varg Vikernes declarou que era uma revolta contra a boa produção, ele certamente tem muito a ver com isso que eu expliquei, que eu li aqui no livro do Mário de Andrade sobre música. Ou seja, se tentar, vamos dizer assim, retornar a uma certa expressão mais primitiva em termos de música e que vá, vamos dizer assim, se manifestar na forma de sons, de coreografias, né, de imagens que, vamos dizer assim, tem a ver com a relação, tem a ver da relação do homem primitivo consigo mesmo, com seus demônios ou com o ambiente em torno. Então, ou seja, vamos dizer, seria provavelmente uma tentativa de se fazer valer aquela expressão primitiva dentro da música
para que a longo prazo ela se estabelecesse novamente ali no país, vamos dizer assim, de forma ingênua, né? O Vargas Vikernes jamais ia conseguir isso, nenhum deles ia conseguir. Mas a tentativa era essa, e isso me parece se articular muito bem com a Revolução Cultural, né? Essa coisa de se tentar, apesar de se tentar combater uma religião, por exemplo, como o cristianismo, que é uma religião que tende a, vamos dizer assim, como diria o Mário Ferreira dos Santos, é a religião do homem concreto, é uma religião que não se reduz a nenhuma das outras religiões, mas é uma religião que tem propriamente o elemento transcendente do cristianismo, ele é muito mais intenso, muito mais sublime, muito mais aperfeiçoado que nas outras religiões, vamos dizer assim. Então, no sentido de se fazer uma revolução, né, e que a princípio você teria que, sobretudo na Europa, para se iniciar uma revolução você teria que basicamente começar combatendo o cristianismo, que é uma dos valores mais bem instalados ali na Europa. É claro que você vai começar a combatê-lo com uma outra forma ritualística que tem as suas bases num paganismo, que por conseguinte é mais rude, mais agressivo e até mais desumano, mais inumano, como ele explica aqui. Entendeu? E por conseguinte fazendo apologia a valores que são de certa forma contrários ao cristianismo. Você pega lá, por exemplo, recentemente o Napalm Death, que é outra banda extrema, não é uma banda de black metal, é uma banda de death metal, mas que tem um pé também nisso, né, nas questões revolucionárias, né? As letras do Napalm Death todas tentam ser revolucionárias. Se você pegar o último CD deles, que é o Apex Predator, né? Easy Meat, você vê que a faixa introdutória, o que, que é? É o vocalista deles, o Barney Greenway, ele cantando uma espécie de apologia ao que seria o tema do CD, os temas das letras desse CD são todos ambientalistas, tá? Que já tem muito a ver com o paganismo. E se você pegar essa primeira faixa, que é a Easy Meat, Apex Predator, ela não é uma música de heavy metal, ela é uma espécie de invocação do que seria um movimento pró-ambientalismo, ou seja, pró-natureza, né? Se você pegar bem eu já traduzi aquela letra, ela é um pouco difícil de traduzir por causa do inglês dele ali, usando palavras muito sutis. Mas se você pegar no geral, o que ele quer dizer naquela letra é que é uma espécie de primeiro, você já tem aquela propaganda ambientalista que é tentar desmoralizar o homem e exaltar a natureza. Isso é óbvio. Mas também existe um elemento primitivo ali, né? Um certo resgate, consciente ou inconsciente, de uma relação primitiva com a natureza. Isso tem ali, isso dá para perceber. Né? Estou falando do que eu posso interpretar disso. Então, é uma forma de arte, no caso, uma forma de expressão musical, ou pretensamente musical, que tende, com o tempo, ali, no caso, conforme o que o Varg Vikernes diz, a tornar-se menos sublime, menos aperfeiçoada em termos de estética, mas mais intensa em termos de resgate de uma certa atitude mais primitiva, mais rude, né? Vamos dizer assim, mais anticristã também, e de certa forma propensa à formação de um movimento revolucionário. Isso que eu posso interpretar a princípio. Estou pegando e tentando separar o elemento musical, a expressão musical, como ele diz aqui, naqueles rudimentos. Então, se a intenção era essa, fazer uma produção ruim, né, no sentido de combater a boa produção, então é, se essa estética estava também presente junto com a pregação ideal ali, então é claro que tem há uma influência muito grande da Revolução Cultural nisso. E é claro que também, né, a tentativa de impor uma estética dessa, mais rudimentar, né, mais primitiva, ela tende a não só a provocar um certo escândalo, mas tentar desestabilizar as coisas, tentar se colocar junto do que seria uma produção estética aperfeiçoada, entendeu? Uma
Ou seja, o confronto de algo mais primitivo com algo mais sublime, algo mais humanizado. Então, tudo isso está ali inserido. Talvez eles, eu acho que eles nem têm muita noção disso, porque, como eu disse, é fácil perceber que eles estavam sendo meros instrumentos de uma tentativa de processo revolucionário ali na Noruega. Essa é a visão que eu estou tentando passar. Eu não sei se é exatamente isso, mas ao longo do tempo nós vamos aprendendo mais. Vamos, à medida que eu for aqui também me informando e estudando, eu vou conseguindo melhorar o entendimento disso. Mas a princípio separando esse elemento musical e depois, na próxima, já passar para o elemento ideológico também e depois como as duas coisas se engrenam, entendeu? Então aqui mais a questão ritualística e primitiva. Entendeu? Era mais ou menos isso.